O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo zumbido suave do ventilador de teto e pelo bip lento do monitor cardíaco. Um homem estava deitado na cama, fraco e pálido. O seu nome era Daniel Cole, um empresário trabalhador conhecido pela sua honestidade e bondade. Ele construiu a sua empresa do nada, começando com uma pequena loja à beira da estrada e transformando-a numa das maiores empresas de fornecimento da cidade. Mas agora, as mesmas pessoas que antes o elogiavam eram as que desejavam a sua morte. Os olhos de Daniel estavam entreabertos, o seu corpo estava magro, as suas mãos tremiam cada vez que tentava se mover. A enfermeira ajustou o seu travesseiro gentilmente. "O senhor precisa descansar", disse ela suavemente. Ele acenou levemente com a cabeça, mas o sono não vinha. O seu coração estava pesado. Há 3 meses, ele estava naquele mesmo hospital. Nenhum membro da família tinha vindo visitá-lo. Nem o seu pai, o Sr. Raymond, que outrora o chamava de orgulho da família. Nem a sua mãe, a Sra. Agnes, que costumava gabar-se dele na igreja. Nem mesmo os seus 2 irmãos, Philip e Jonas, ou a sua única irmã, Clara, que outrora disse que o amava mais do que a própria vida. Todos desapareceram no momento em que ele adoeceu. Quando os médicos pediram dinheiro para continuar o tratamento, nenhum deles atendeu às chamadas. O contabilista do hospital encostava-se sempre que abria o arquivo de Daniel. "A sua família não enviou um centavo", disse ele. "Temos usado o seu seguro, mas ele está a acabar." Daniel queria falar, mas a sua voz falhou. "Eles disseram alguma coisa?" O contabilista olhou para ele com tristeza. "Não, mas alguém do seu escritório veio na semana passada." Ele disse: "Os seus irmãos assumiram o controle da sua empresa. Começaram a vender as suas ações." O peito de Daniel apertou-se. Lágrimas rolaram pelas suas bochechas. Virou o rosto para a parede, lembrando-se de como tinha confiado neles. Quando abriu a empresa, nomeou todos eles diretores. Queria que todos crescessem com ele. Comprou uma casa nova para os seus pais, pagou as propinas da escola da sua irmã no estrangeiro e até ajudou Philip a abrir uma empresa de transportes. E agora, enquanto ele estava entre a vida e a morte, eles estavam a disputar a sua fortuna. Enquanto isso, em casa, risadas enchiam a mansão de carvão. Philip sentou-se no sofá a contar maços de dinheiro, enquanto Jonas servia uma bebida para si mesmo. "A empresa de Daniel agora é nossa", disse Jonas com orgulho. "Ele está praticamente morto. O médico disse que ele pode não sobreviver." A senhora Agnes assentiu friamente. "Ótimo." Ele era muito orgulhoso, sempre agindo como se fosse melhor do que todos. O Sr. Raymond, pai deles, suspirou, mas não disse nada. No fundo, até ele estava a pensar nas terras que Daniel havia comprado em seu nome. Clara, a irmã, girou as chaves do carro e sorriu. "Ele fez todos nós assinarmos como seus parentes mais próximos. Que bênção! Vou vender uma das casas dele amanhã." Eles riram juntos, bebendo vinho enquanto o filho e irmão lutava para respirar numa cama de hospital. No hospital, Daniel olhou fracamente para a janela enquanto a chuva começava a cair. "Então é assim que o amor da família acaba", sussurrou para si mesmo. "Quando se tem dinheiro, eles cercam-nos. Quando se cai, eles desaparecem." A enfermeira Grace ficou em silêncio ao seu lado. Ela já tinha visto muitos casos tristes, mas o de Daniel partiu-lhe o coração. "Não chore, senhor", disse ela suavemente. "Deus não está adormecido. Ele lutará por si." Daniel acenou lentamente com a cabeça. "Se eu sobreviver", disse ele em voz baixa, "nunca mais voltarei para eles." Era uma manhã tranquila no hospital. A luz do sol entrava fracamente pela janela, incidindo sobre o rosto pálido de Daniel. Ele mal tinha comido nos últimos 2 dias. As suas forças estavam a esmorecer, mas o seu espírito ainda resistia. A enfermeira Grace entrou, ajustando suavemente o soro. "Vai ficar bem, senhor", disse ela suavemente, embora a sua voz tremesse. Daniel acenou com a cabeça, fraco. "Só quero paz, Grace. Se morrer hoje, morrerei sabendo que dei tudo à minha família." Grace sentiu lágrimas nos olhos. Não conseguia compreender como uma família inteira podia abandonar um homem que outrora os alimentara. Ela arrumou o cobertor dele e saiu silenciosamente. Minutos depois, a porta se abriu novamente, não com cuidado, mas com o som áspero de sapatos batendo no chão. 2 homens entraram rindo. Eram Philip e Jonas, os irmãos de Daniel. Ambos pareciam fortes, bem alimentados e vestidos com roupas novas. Jonas usava uma corrente de ouro que Daniel havia comprado para si mesmo.
Os olhos de Daniel arregalaram-se ligeiramente. Os seus lábios moveram-se lentamente. Vocês, vocês vieram. Philip sorriu. Viemos ver como está o morto. Jonas riu alto. Você está com um péssimo aspecto, irmão. Quase não o reconheci. Você costumava parecer um rei, agora parece um fantasma. O coração de Daniel partiu-se novamente. Pensei que tivessem vindo ver como eu estava, sussurrou ele. Philip cruzou as mãos. Ver como você está? Não, só queríamos confirmar se ainda estás a respirar. Estás a desperdiçar dinheiro aqui, sabes? Por que não descansas em paz e poupas-nos todo o estresse? Jonas acrescentou. A tua empresa está bem agora que te foste. Vendemos 2 dos teus caminhões ontem. Conseguimos um bom preço também. Daniel olhou para eles com olhos fracos. Vendeste os meus caminhões? Philip encolheu os ombros. Claro, não os está a usar, está? Lágrimas encheram os olhos de Daniel. O seu corpo tremia. Mas ele não conseguia falar novamente. Philip inclinou-se para mais perto e sussurrou friamente. Quando morrer, trataremos do seu funeral com cuidado. Não se preocupe, vai parecer rico no seu caixão. Jonas soltou uma gargalhada. Sim, irmão, vamos garantir que a sua foto fique bonita ao lado do seu túmulo. Daniel virou o rosto, lágrimas silenciosas rolam por suas bochechas. Ele não podia acreditar que seu próprio sangue pudesse ser tão cruel. Após mais alguns minutos de zombaria, eles se levantaram para sair. Não se preocupe em nos ligar, disse Philip. Você logo se foi de qualquer maneira. Eles saíram rindo, suas vozes ecoando pelo corredor do hospital. Mas quando chegaram à recepção, seu tom mudou. O jovem médico de plantão, Dr. Kelvin, cumprimentou-os educadamente. Bom dia, senhor. São parentes do paciente? Philip sorriu levemente. Sim, somos seus irmãos. Viemos apenas visitá-lo. O médico acenou com a cabeça. Ele está estável, mas ainda precisa de cuidados adequados. Se continuar o tratamento, poderá recuperar-se. Jonas estreitou os olhos. Ele olhou para Philip. Eles afastaram-se por um breve momento. Ouviste isso? Philip sussurrou. Ele pode recuperar. Jonas franziu a testa. Não podemos permitir isso. Se ele voltar, tudo o que conquistamos será perdido. Eles voltaram-se para o médico. Os seus rostos estavam calmos, mas os seus corações eram perversos. Philip forçou um sorriso. Doutor, agradecemos os seus cuidados. Estamos preocupados que ele esteja a sofrer muito. Não pode simplesmente ajudá-lo a descansar em paz? O médico pestanejou, confuso. Quer dizer, aliviar a dor dele? Philip inclinou-se para mais perto. Não, quero dizer acabar com ela silenciosamente. Nós trataremos da conta. Os olhos do médico arregalaram-se. Senhor, isso não é possível. É contra a lei. Jonas riu amargamente. Vocês, médicos, fingem ser santos. Encontraremos alguém que possa fazer isso. Eles deixaram cair um pequeno envelope com dinheiro no balcão e foram embora, rindo como homens que acabavam de alcançar a vitória. A enfermeira que os ouviu ficou paralisada atrás da porta. As suas mãos tremiam enquanto segurava o prontuário de Daniel. Ela sussurrou baixinho. Deus, não deixe este homem morrer nas mãos deles. Dentro da enfermaria, Daniel revirava-se inquieto de dor, sem saber que os seus próprios irmãos acabavam de pedir a sua morte. A manhã chegou suavemente, com os pássaros a cantar baixinho do lado de fora da janela do hospital. Daniel estava deitado imóvel na cama, olhando para o teto. A noite tinha sido longa e dolorosa. Cada respiração parecia mais pesada que a anterior. Ele não tinha dormido, não por causa da doença, mas por causa das palavras que os seus irmãos lhe tinham dito no dia anterior. Ele continuava a ouvir a voz de Philip na sua cabeça. Vais parecer rico no teu caixão. Cada vez que se lembrava disso, o seu coração se partia um pouco mais. A enfermeira Grace entrou silenciosamente com a bandeja do pequeno almoço. Bom dia, senhor, disse ela gentilmente. Deveria tentar comer alguma coisa. Daniel abanou a cabeça lentamente. Não tenho apetite. O meu próprio sangue deseja a minha morte. Que comida poderia satisfazer um coração como o meu? Grace ficou ali sem palavras. Ela já tinha visto pessoas más, mas o que viu na família de Daniel partiu-lhe profundamente o coração. Por volta do meio-dia, a porta abriu-se novamente. Grace virou-se, esperando o médico. Mas em vez disso, 2 rostos familiares entraram. Era a senhora Agnes Cole, mãe de Daniel, e Clara, sua única irmã. Ambas estavam bem vestidas, usando joias e perfume que enchiam a sala.
Os olhos de Daniel brilharam fracamente. Mãe, Clara. A sua voz falhou de emoção. Vocês vieram. Mas os rostos delas contavam uma história diferente. Os lábios da mãe estavam apertados e os olhos de Clara transmitiam algo próximo de repulsa. Agnes aproximou-se, os saltos altos a fazerem barulho no chão do hospital. Então é aqui que tens desperdiçado todo esse dinheiro, disse ela friamente, deitado e deixando o hospital comer tudo pelo que trabalhaste. Daniel pestanejou, chocado. Mãe, estou doente. Não escolhi isto. Clara cruzou os braços e riu. Doente ou fingindo, sempre quis que as pessoas tivessem pena de si. Olhe para si agora, o grande Daniel Cole, reduzido a um velho fraco. Lágrimas encheram os olhos de Daniel. Acham que eu queria isso? Não fiz nada além de amar todos vocês. Tudo o que construí foi para esta família. Agnes revirou os olhos. Não comece com essa bobagem. Se realmente nos amasse, não teria colocado a empresa apenas em seu nome. Queria controlar tudo para nos fazer implorar por você. O coração de Daniel apertou-se. Mãe, eu fiz de vocês todas acionistas. Vocês tinham ações iguais. Eu apenas mantive o nome da empresa para a papelada. Mentiras. Agnes interrompeu-o bruscamente. Achas que não sabemos o que fizeste? O teu pai contou-me. Querias manter-nos sob o teu controle para sempre. Agora vê onde o orgulho te levou, a uma cama de hospital. As palavras dela eram afiadas, cruéis e frias. Cada uma delas perfurava o peito de Daniel como uma faca. O seu corpo fraco tremia. Tu és minha mãe, ele sussurrou com dor. Mesmo que o mundo se volte contra mim, pensei que tu nunca o farias. Clara zombou. Pare de agir como um santo. Tu sempre nos menosprezaste. Agora és apenas um fardo. O médico disse que tu podes viver, mas, para ser honesta, não estamos prontos para outro drama. Agnes assentiu lentamente. Ele está certo. Tu já sofreste o suficiente. Talvez seja a hora de descansar para sempre. Daniel congelou. Ele não conseguia acreditar no que estava a ouvir. A sua própria mãe, a mulher que lhe deu a vida, estava a falar sobre a sua morte como se fosse um favor. Elas ficaram por mais alguns minutos fingindo conversar, mas o tom delas estava cheio de sarcasmo e risadas ocultas. Quando finalmente se levantaram para sair, o travesseiro de Daniel estava encharcado de lágrimas. Ele tentou levantar a mão em direção à mãe, mas ela se virou, ajeitando a bolsa. Não chore, disse ela friamente. É tarde demais para lágrimas. Quando saíram do quarto, a enfermeira Grace entrou e congelou ao ver as lágrimas de Daniel. O que aconteceu? Perguntou ela, correndo para o lado dele. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eles querem me morto. No corredor, Agnes e Clara encontraram o Dr. Kelvin novamente. Agnes sorriu levemente. Sua voz calma, mas perigosa. Doutor, ela disse, estivemos a pensar. O meu filho está a sofrer demais. Não pode dar-lhe algo forte para fazê-lo dormir para sempre? Será melhor para ele. O Dr. Kelvin franziu a testa. Senhora, isso não é possível. Ele está a recuperar. Clara inclinou-se para mais perto, com os olhos frios. A recuperar? Sussurrou ela. Não queremos que ele recupere. Faça isso discretamente. Nós pagaremos. O médico recuou, chocado. Isso é ilegal. Não posso. Agnes interrompeu, jogando um envelope na secretária dele. Pense nisso, doutor. Pode poupar-se ao estresse. Ninguém saberá. Ambas se viraram e foram embora, rindo baixinho como se tivessem acabado de fechar um bom negócio. Dentro da enfermaria, Daniel sussurrou para si mesmo. Até a morte seria mais gentil do que isso. A noite caiu lentamente sobre o hospital. Os corredores estavam silenciosos e o cheiro de antisséptico enchia o ar. Daniel estava deitado imóvel, com os olhos entreabertos, olhando fixamente para o teto. Seu corpo estava fraco, mas sua mente se recusava a descansar. Nunca se sentira tão sozinho na vida. A mesma família que outrora amara com todo o seu coração agora desejava a sua morte. Os seus irmãos zombavam dele. As palavras da sua mãe ainda ecoavam na sua cabeça. Talvez seja a hora de descansar para sempre. Cada vez que se lembrava, uma lágrima silenciosa roçava sua bochecha. A enfermeira Grace entrou suavemente, segurando os seus remédios da noite. Está na hora dos seus remédios, disse ela gentilmente. Ela percebeu as lágrimas dele e suspirou profundamente. Eles magoaram-no novamente? Daniel não respondeu à primeira.
Virou a cabeça lentamente na direção dela e sussurrou. Grace, eu dei-lhes tudo. A minha família quer me morto. Grace engoliu em seco, lutando contra as suas próprias lágrimas. Eu sei, senhor. Ouvi parte do que os seus irmãos disseram ontem. Também vi a forma como a sua mãe falou com o médico hoje. Eles são cruéis. Daniel fechou os olhos. O que é que eu fiz para merecer isto? Você foi muito gentil, disse ela suavemente. Ela sentou-se ao lado da cama dele por um tempo, limpando sua testa gentilmente com um pano úmido. A respiração de Daniel era superficial. As máquinas ao lado dele emitiam um bip lento, lembrando-a de que ele ainda estava lutando. Após um longo silêncio, Grace levantou-se e caminhou até a pequena gaveta perto da parede. Ela tirou um pequeno gravador de voz. Ele estava lá há semanas. Ela o colocara secretamente depois de ver que ninguém se importava com Daniel. Algo lhe dizia que a história dele precisaria de provas um dia. Ela apertou o play e Daniel ouviu. As vozes de Philip e Jonas do dia anterior. A voz de Philip. Quando você morrer, nós cuidaremos do seu funeral com carinho. Vais parecer rico no teu caixão. Jonas, vamos garantir que a tua foto fique bonita ao lado do teu túmulo. Os olhos de Daniel arregalaram-se. Ele mal conseguia respirar. Grace, tu gravaste-os? Sim, ela disse baixinho. E há mais. O médico de plantão contou-me o que a tua mãe e a tua irmã pediram esta manhã. Também gravei essa conversa no corredor. Ela mostrou-lhe outro clipe, a voz da sua mãe, fria e cruel. Agnes, doutor, não pode dar-lhe algo forte para fazê-lo dormir para sempre? Clara, não queremos que ele recupere. Faça isso discretamente. Nós pagaremos. As mãos de Daniel tremiam enquanto lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. A minha própria mãe, sussurrou ele. O meu próprio sangue. Grace colocou a mão gentilmente sobre a dele. Senhor, tem de permanecer vivo. Não apenas por si, mas para que a verdade possa ser revelada. Não pode morrer em silêncio. Pela primeira vez em semanas, Daniel sentiu uma pequena centelha de força dentro de si. Virou o rosto para ela. Obrigado, disse ele fracamente. É a única pessoa que realmente se importa. Grace sorriu levemente. Não me agradeça. Apenas prometa-me que vai lutar. Vou tentar, sussurrou ele. Fora da enfermaria, começou a chover, batendo suavemente contra a janela. Grace saiu silenciosamente depois de verificar o soro, deixando o gravador debaixo do travesseiro dele. Mais tarde, naquela noite, quando todos estavam a dormir, Daniel abriu os olhos novamente. O seu corpo ainda estava fraco, mas a sua mente agora estava viva, com um pensamento claro. Eu preciso viver. Eu preciso expô-los. Enquanto isso, em outra parte da cidade, a sua família estava sentada em sua casa, rindo enquanto dividiam as suas propriedades. Philip ergueu uma taça de vinho para Daniel e disse com um sorriso malicioso: que a sua alma finalmente descanse. Todos riram, mas nenhum deles sabia que o homem que queriam morto estava lentamente a reunir forças para se levantar novamente. E a prova que destruiria tudo o que eles tinham roubado estava dentro do quarto do hospital. Daniel sussurrou baixinho na escuridão. Eles me deixaram para morrer. Mas eu vou me levantar novamente. E pela primeira vez em meses, adormeceu com uma pequena e constante esperança no coração. Na manhã seguinte, a luz suave do amanhecer invadiu o quarto de hospital de Daniel. O mundo lá fora acordava lentamente, mas dentro do quarto, a vida de Daniel ainda estava congelada entre a dor e a paciência. Ele mal tinha falado desde que a enfermeira noturna Grace lhe mostrou as gravações. Cada palavra da sua família ainda ecoava na sua mente, como uma ferida que se recusava a sarar. Naquela manhã, a porta se abriu suavemente e um homem de terno escuro entrou, carregando uma pasta de couro marrom. Ele era alto, calmo e parecia sério. Daniel piscou, surpreso. Sr. Lawson, sussurrou ele, fraco. O senhor veio? Sim, respondeu o homem suavemente, aproximando-se da cama. Vim assim que recebi a sua mensagem. Grace me contou tudo. Não acredito que a sua família pudesse fazer uma coisa dessas. O Sr. Lawson era o advogado de longa data de Daniel e a única pessoa que realmente compreendia o quanto Daniel tinha sacrificado pela sua família. Ele tratava dos documentos comerciais de Daniel há anos. Vê-lo assim, pálido, fraco e traído, partiu-lhe o coração. A voz de Daniel tremia enquanto falava. Lawson, eu confiei neles, no meu próprio sangue. Eles querem me morto por causa do dinheiro.
Quero recuperar tudo discretamente. O advogado acenou lentamente com a cabeça. Podemos fazer isso, senhor, mas precisa manter a calma e permanecer vivo. Isso é o mais importante agora. Eu trato do resto. Sentou-se ao lado da cama, abriu a pasta e tirou alguns documentos. Antes da sua doença, todas as decisões da empresa precisavam da sua assinatura. Mas como os seus irmãos falsificaram alguns documentos, eles podem pensar que ganharam o controle. Vou congelar as contas e transferir a propriedade principal de volta para o seu nome. Mas precisamos de testemunhas. Os olhos fracos de Daniel iluminaram-se. Testemunhas, sim. A enfermeira Grace e o médico que recusou o suborno vão assinar declarações. Também vamos usar as gravações. Quando estivermos prontos, vou visitar a sua família discretamente. Daniel sorriu fracamente pela primeira vez em muito tempo. Lawson sempre foi como um irmão para mim. Por favor, não os deixe escapar impunes. O advogado colocou uma mão tranquilizadora no ombro dele. Não vou deixar. Eles acham que você está a morrer, mas logo vão perceber que você está mais forte do que nunca. Fora do hospital, a vida da família Cole era o oposto. A grande casa que Daniel construiu agora parecia um resort de férias. Havia música quase todas as noites. Clara publicava fotos online de si mesma em viagens a Dubai e Londres com a legenda "Vivendo a minha melhor vida". Philip comprou carros novos e começou a usar fatos, fingindo ser o novo CEO da empresa de Daniel. Jonas desperdiçava dinheiro em bebidas e festas. O Sr. Raymond e a Sra. Agnes, orgulhosos do seu falso controlo, começaram a participar novamente nas reuniões da comunidade, gabando-se de que o negócio da família estava em expansão. Ninguém mencionava Daniel. Para eles, ele já tinha partido. Mas dentro do hospital, Daniel e o Sr. Lawson estavam silenciosamente a reescrever a história. Todas as noites, o advogado voltava com novas atualizações. Ele tinha congelado todas as principais contas da empresa e interrompido várias transferências de propriedade. Eles vão perceber em breve, disse Lawson uma noite, sorrindo levemente. Vão pensar que é um erro do sistema. Deixe-os. Serei eu quem os visitará em breve. Daniel parecia fraco, mas havia fogo nos seus olhos novamente. Deixe-os rir. O riso deles logo se transformará em silêncio. 3 dias depois, o Sr. Lawson chegou à mansão da família. Ele vestia o seu habitual fato escuro, calmo e educado. O porteiro reconheceu-o e deixou-o entrar. Lá dentro, a família estava sentada à mesa de jantar, desfrutando do pequeno almoço como a realeza. A senhora Agnes olhou para cima preguiçosamente. Oh, o advogado do Daniel. O que o traz aqui? Não me diga que o hospital precisa de mais dinheiro. Já fizemos o suficiente. Lawson sorriu levemente. Não estou aqui por dinheiro, senhora. Estou aqui com novidades sobre o Daniel. Philip riu alto. Novidades? Refere-se à data do funeral? Ele finalmente morreu? Clara começou a rir e até Jonas não conseguiu esconder o sorriso. A expressão do Sr. Lawson não mudou. Não, disse ele calmamente. O Daniel está vivo e bem o suficiente para tomar algumas decisões importantes. Ele pediu-me para entregar uma mensagem a todos vocês. A Sra. Agnes franziu a testa. Que mensagem? O advogado colocou a sua pasta sobre a mesa com um tom de voz firme. Ele disse para vos dizer que a mesma casa em que estão a comer, a mesma empresa pela qual estão a lutar e as mesmas contas das quais têm gasto dinheiro já não pertencem a nenhum de vocês. As risadas na sala foram desaparecendo lentamente. O silêncio tomou conta do ambiente. Philip inclinou-se para a frente confuso. Do que você estava a falar? Lawson olhou para ele com calma. Daniel recuperou tudo legalmente. A manhã seguinte deveria ser mais um dia de risadas na mansão Cole. Philip tinha planejado sair com os amigos. Jonas tinha uma reunião com alguns compradores dos caminhões roubados de Daniel e Clara já estava a fazer as malas para outra viagem ao estrangeiro. Mas antes mesmo de terminarem o pequeno almoço, tudo mudou. Philip tentou levantar dinheiro da conta da empresa, mas o ecrã do seu telemóvel piscou com letras vermelhas. Transação falhada. Ele franziu a testa e tentou novamente. A mesma mensagem apareceu. Jonas correu para verificar a sua própria conta e o resultado não foi diferente. Clara abriu a sua também, com as mãos a tremer. Todos os cartões, todas as contas, todos os acessos congelados. O que está a acontecer? Ela gritou. Philip bateu com o telemóvel na mesa. Isto não pode ser. Quem fez isto?
A mãe deles, a senhora Agnes, parecia confusa. Verifique novamente, talvez seja a rede, mas o Sr. Raymond, o pai deles, que tinha ficado calado o tempo todo, suspirou profundamente. Isto não é a rede. Isto é a lei. Alguém deve ter ido ao tribunal. O rosto de Philip ficou vermelho de raiva. É aquele advogado inútil. Daniel deve estar por trás disso. Como ele ainda está vivo? Clara sussurrou. Pensei que tivesses dito que ele não sobreviveria. Jonas levantou-se. Então vamos garantir isso desta vez. Vamos para aquele hospital agora mesmo. Vamos ver que tipo de jogo ele está a jogar. Sem dizer mais nada, todos correram para os seus carros, com a raiva a arder nos seus corações. A viagem até o hospital foi repleta de palavrões e ameaças. Agnes continuava a murmurar. Filho ingrato, depois de tudo o que fizemos por ele, ele ousa desonrar-nos. Quando chegaram ao hospital, invadiram o local como animais selvagens. Pacientes e enfermeiras viraram-se para olhar, enquanto a família gritava no corredor. Philip empurrou a porta do quarto de Daniel com violência. Daniel, que estava sentado fracamente na cama com a enfermeira Grace a ajustar o travesseiro, olhou para cima, surpreso. O seu advogado, o Sr. Lawson, estava sentado ao lado dele, a rever alguns papéis. Philip apontou para Daniel, com a voz trêmula de raiva. Então foi você quem fez isso, Daniel. Você congelou as nossas contas. Seu ladrão. Os lábios de Daniel tremeram levemente, mas ele não respondeu. Grace aproximou-se com o rosto calmo, mas firme. Por favor, abaixe a voz, senhor. Isto é um hospital, não um mercado. Jonas ignorou-a. Não me diga para abaixar a voz. Este homem é mau. Ele está a tentar punir-nos porque dissemos a verdade. Ele quer levar tudo de volta, mesmo morrendo. Lawson olhou para cima lentamente com a voz calma. Senhores, talvez seja melhor terem cuidado com as palavras. Todas as transações e assinaturas falsificadas dos registros da empresa foram revertidas. Legalmente, não há nada que possam fazer agora. Clara deu um passo à frente, furiosa. Não pode fazer isso. Está a mentir. Nós somos a família dele. Lawson olhou para ela friamente. Família? A mesma família que pediu a um médico para matá-lo. A mesma família que gastou o dinheiro dele enquanto ele estava aqui a lutar pela vida. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Os lábios de Agnes tremeram, mas nenhuma palavra saiu. Daniel olhou para eles em silêncio, com o rosto pálido, mas firme. A sua voz estava fraca, mas transmitia força. Tudo o que eu sempre quis foi paz. Vocês tiraram tudo de mim, a minha empresa, a minha casa, a minha confiança. Vocês me deixaram para morrer aqui, mas Deus me deu outra chance. Não estou lutando por vingança. Estou lutando pela verdade. Philip riu amargamente. Verdade? Você está apenas amargo porque está doente e indefeso. Daniel olhou-o diretamente nos olhos. Talvez eu seja fraco, Philip, mas não estou mais indefeso. A enfermeira Grace colocou a mão gentilmente no ombro dele, sussurrando. Não desperdice sua energia com eles. Jonas bateu com o punho na parede. Isso não acabou, Daniel. Não podes vencer-nos. Lawson levantou-se com firmeza. Ele já venceu. Todos os documentos da empresa, veículos e contas bancárias estão agora sob proteção legal. Se tocarem em mais alguma propriedade, serão presos. Prometo-vos isso. O rosto da senhora Agnes contorceu-se de raiva. Vais arrepender-te disso, Daniel, cuspiu ela. Não és meu filho. Os olhos de Daniel encheram-se de lágrimas, mas ele sorriu levemente. Talvez seja verdade, disse ele suavemente. Porque nenhuma mãe de verdade rezaria pela morte do seu filho. Ela congelou. As palavras a atingiram mais forte do que um tapa. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu furiosa. Os outros a seguiram, seus sapatos batendo no chão em um ritmo furioso. Quando a porta se fechou, a sala ficou em silêncio novamente. A enfermeira Grace suspirou e olhou para Daniel. Fizeste bem em não discutir. Eles não merecem as tuas palavras. Daniel acenou com a cabeça lentamente. Já parei de chorar, Grace. Agora só quero paz. Deixe Deus cuidar do resto. O Sr. Lawson arrumou os seus papéis com um olhar gentil. A justiça já está a agir, Daniel. Deixe-os enfurecerem-se o quanto quiserem. A verdade logo se revelará. Daniel recostou-se no travesseiro, exausto, mas em paz. Fora da janela, o sol poente pintou o céu de laranja. Pela primeira vez em meses, ele sentiu-se calmo.
A tempestade não tinha acabado, mas pela primeira vez, ele não estava com medo. A mansão de carvão naquela noite estava cheia de barulho, não de música ou risos como antes, mas de raiva e amargura. Philip atirou um copo pela sala, a voz aguda de fúria. Aquele advogado inútil destruiu tudo. Daniel levou todo o nosso dinheiro. Jonas chutou uma cadeira, andando de um lado para o outro. Ele deveria ter morrido. Como ele ainda está vivo? Clara sentou-se no sofá, com os olhos vermelhos de raiva. Todas as minhas viagens foram canceladas. Meus cartões foram bloqueados. Como vou viver agora? A mãe deles, a Sra. Agnes, ficou parada perto da janela, tremendo de raiva. Menino ingrato, ela murmurou. Depois de tudo o que passei por ele se voltou contra a própria família. Os gritos continuaram até bem tarde da noite. Cada palavra transpirava ódio e arrependimento. Mas uma pessoa permaneceu sentada em silêncio durante todo o tempo. O Sr. Raymond, pai de Daniel. Ele não tinha dito uma única palavra desde que voltaram do hospital. Sentou-se num canto, com a cabeça baixa, ouvindo o barulho ao seu redor, com o coração pesado de vergonha. Sempre que fechava os olhos, via o rosto fraco de Daniel naquela cama de hospital. As lágrimas nos seus olhos, a desilusão, a dor. Quando Philip gritou novamente, o Sr. Raymond levantou-se de repente. A sua voz tremia. Chega! A sala ficou em silêncio. Todos se viraram para ele, surpreendidos. Ele nunca tinha levantado a voz antes. Não consigo continuar assim, disse ele baixinho. Estão todos cegos pela ganância. Aquele rapaz, ele fez uma pausa, engolindo em seco. Aquele rapaz fez tudo por esta família. E o que lhe demos em troca? Maldade. A senhora Agnes olhou para ele com raiva. Oh, agora quer defendê-lo? Ele olhou para ela com tristeza. Não estou a defendê-lo, Agnes. Estou a defender a minha própria alma antes que seja tarde demais. Sem dizer mais nada, ele pegou no seu velho casaco, abriu a porta e saiu. Ninguém tentou impedi-lo. A noite estava fria e silenciosa enquanto ele caminhava sozinho pela estrada. Os seus passos ecoavam fracamente. Pela primeira vez em muitos meses, lágrimas rolaram livremente pelo seu rosto. Que tipo de pai sou eu? Sussurrou para si mesmo. Deixei o meu próprio filho sofrer enquanto o observava em silêncio. Quando chegou ao hospital, já passava das 8 horas. A área de recepção estava quase vazia. A enfermeira Grace ainda estava de plantão, atualizando os arquivos dos pacientes. Quando o viu, franziu a testa, surpresa. Senhor, o horário de visita já terminou. Quem o senhor veio visitar? Ele hesitou, com a voz baixa. Daniel Cole, sou o pai dele. O rosto de Grace suavizou-se. Ela olhou para ele em silêncio por um momento. Depois acenou com a cabeça. Ele está acordado. Vou deixá-lo vê-lo, mas, por favor, não o estresse. Quando o Sr. Raymond entrou no quarto, Daniel estava deitado em silêncio com um tubo de oxigênio ao seu lado. A luz estava fraca. Ele virou a cabeça lentamente em direção à porta e, quando seus olhos encontraram os do pai, sua respiração parou. Por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era pesado. O Sr. Raymond deu um passo lento à frente, com as mãos a tremer. Tentou falar, mas a voz falhou-lhe. Meu filho, ele parou de cobrir o rosto. Nem sequer mereço chamar-te isso. A voz de Daniel estava fraca. Pai. Raymond abanou a cabeça, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Não me chames isso. Sou um fracasso. Fiquei parado enquanto eles zombavam de ti. Deixei a tua mãe envenenar o meu coração com ganância. Eu deveria ter te protegido. Eu deveria ter vindo mais cedo. Ele caiu de joelhos ao lado da cama, os ombros a tremer enquanto chorava. Perdoa-me, Daniel. Por favor, perdoa-me. Eu estava cego pelo dinheiro. Esqueci o que significa amor. Daniel observava-o em silêncio. Ele sonhou com este momento durante meses, não para ouvir desculpas, mas para ver pelo menos uma alma ainda capaz de remorso. O seu coração amoleceu. Ele estendeu a mão fraca e tocou o ombro do pai. Por favor, levante-se, pai, disse ele suavemente. Eu perdoei-o há muito tempo. O senhor ficou em silêncio, sim, mas nunca foi cruel como os outros. Eu conheço o teu coração. O Sr. Raymond olhou para cima através das lágrimas. Não mereço o teu perdão. Daniel conseguiu esboçar um sorriso fraco. Nenhum de nós merece. Mas guardar raiva só magoa quem a carrega. Deixe isso para trás. O velho chorou baixinho, com a cabeça baixa ao lado da cama.
A enfermeira Grace observava da porta, enxugando os olhos. Era a primeira vez que alguém via a paz no rosto de Daniel. À medida que a noite avançava, o Sr. Raymond sentou-se ao lado do filho, segurando a sua mão como se fosse uma criança. Pela primeira vez em anos, ele sentiu amor sem orgulho. Enquanto isso, na mansão, o resto da família estava sentado na escuridão. A energia tinha acabado e a casa parecia mais fria do que nunca. Os seus telefones não paravam de tocar com alertas, dívidas bancárias, contas por pagar e avisos legais do conselho da empresa. Tudo o que roubaram agora se voltava contra eles. A sua queda tinha começado. E enquanto Daniel dormia pacificamente ao lado do seu pai arrependido, as palavras do seu advogado ecoavam com verdade. A justiça seguirá o seu curso. 3 meses se passaram. A cama de hospital que antes abrigava Daniel agora estava vazia. Ele havia se recuperado totalmente, embora o seu corpo ainda carregasse as cicatrizes daquelas noites longas e solitárias. No dia em que ele saiu do hospital, até as enfermeiras aplaudiram discretamente. A enfermeira Grace, sorrindo entre lágrimas, disse: "O senhor conseguiu. Deus realmente lutou por si." Daniel sorriu levemente. "Sim, Grace. Deus e você." Lá fora, o seu carro esperava, o mesmo que os seus irmãos tentaram vender. O Sr. Lawson, o seu advogado, estava à porta com o Sr. Raymond ao seu lado. Todos foram juntos para casa. O ar estava silencioso, cada um perdido nos seus pensamentos. Quando chegaram à mansão de carvão, Daniel parou por um momento antes de sair. Os portões altos ainda brilhavam, mas a paz no interior há muito se tinha dissipado. Assim que a família ouviu o som do carro, correram para fora, a sua mãe, Agnes, com a cabeça erguida, Philip e Jonas atrás dela, e Clara a segurar o telemóvel. O choque nos seus rostos era evidente. Nenhum deles acreditava que Daniel alguma vez voltaria. Agnes foi a primeira a suspirar. "Estás vivo?" Daniel olhou para ela em silêncio. "Sim, mãe, estou vivo. Isso desapontou-te?" O rosto dela endureceu. "Não fales comigo assim." Ele passou por ela sem responder, entrando lentamente na casa. Tudo estava como ele tinha deixado, exceto pelo vazio que agora sentia por dentro. A sala de estar, antes cheia de amor, agora cheirava a engano. Philip gritou atrás dele: "O que te dá o direito de voltar aqui depois de congelar as nossas contas?" Daniel virou-se lentamente, com voz calma, mas firme. "Esta é a minha casa. O meu suor construiu essas paredes. As minhas mãos pagaram cada pedra. E vocês, todos vocês, viraram-me as costas quando eu mais precisava. Desejaram a minha morte. Gozaram comigo. Até tentaram acabar com a minha vida através do médico." Jonas zombou. "E então? Achas que por estares vivo agora, podes dar-nos ordens?" Dana olhou diretamente nos seus olhos. "Não, mas posso dizer uma coisa. Não vão mais viver às minhas custas." A voz de Clara tremia de orgulho. "Não precisamos de si. Podemos sobreviver sem si." Daniel sorriu levemente. "Então vão em frente e provem isso." Ele chamou os guardas. "Empacotem as coisas deles", disse ele calmamente. "Tudo o que lhes pertence, roupas, sapatos, malas, levem para a pequena casa que construí para eles há anos. É onde elas vão ficar a partir de agora." Os olhos de Agnes arregalaram-se. Estar a expulsar a sua própria mãe. Daniel olhou para ela com tristeza. Deixou de ser mãe no dia em que pediu a um médico para matar o seu filho. Pela primeira vez, o silêncio tomou conta do local. Até Philip e Jonas baixaram os olhos, incapazes de encará-lo. O Sr. Raymond, que estava em silêncio ao lado de Daniel, tentou falar. "Filho, talvez devesse deixá-las ficar por enquanto." Daniel virou-se para ele gentilmente. "Não, pai, você não vai embora. Você vai ficar comigo. Eu sei o que eles farão com você se você for com eles." Lágrimas encheram os olhos do velho. "Obrigado, Daniel." Agnes sibilou. "Você acha que nos importamos? Não precisamos da sua piedade." Mas todos podiam ouvir a amargura em sua voz. O orgulho pesava em todos eles. Nenhum deles conseguia pedir desculpas. Os guardas levaram as suas malas. Clara murmurou zangada, enquanto Jonas praguejava baixinho. Philip olhou para Daniel com raiva uma última vez. "Vais arrepender-te disso", disse ele. Daniel olhou para ele calmamente. "A única coisa de que me arrependo é de ter confiado em ti." Eles saíram lentamente, com a cabeça erguida, embora com o coração pesado. Agnes virou-se no portão com os olhos frios. "Um dia vais precisar de nós e vamos rir de ti."
Daniel não respondeu, simplesmente fechou o portão e virou as costas. Naquela noite, a casa estava silenciosa, pacífica pela primeira vez em anos. O Sr. Raymond sentou-se com Daniel na varanda. As mãos do velho tremiam ligeiramente enquanto ele falava. Fizeste o que tinhas de fazer. Um dia eles vão entender. Daniel acenou com a cabeça lentamente. Talvez entendam, mas cansei de viver na dor. Agora só quero paz. Mais tarde, enquanto caminhava pela mansão, parou por um momento e sussurrou. Obrigado, Senhor. Tu tiraste tudo o que era para me prejudicar e transformaste em força. Enquanto isso, na pequena casa do outro lado da cidade, os outros estavam sentados na escuridão. Sem música, sem criados, sem luxo, apenas silêncio e arrependimento. O orgulho deles não os deixava implorar. Mas no fundo, sabiam que tinham perdido a única pessoa que realmente os amava. E assim, a história de Daniel Cole terminou não com vingança, mas com justiça. Os malvados caíram por sua própria ganância, e o homem que tentaram destruir levantou-se novamente, mais forte, mais sábio e finalmente livre. A ganância cega o coração e o orgulho destrói a alma. Aqueles que esquecem o amor na busca pela riqueza verão um dia as suas riquezas desaparecerem, enquanto os humildes se levantam novamente com a paz e a verdade ao seu lado.